Bom dia, pessoal do sétimo ano. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da expansão da fronteira agrícola do Norte e Centro-Oeste, aqui na página 34, tá? E a questão da migração de retorno e refugiados. Acompanhe aí, tá? Então, a gente vai ter um mapa mostrando aí os principais fluxos migratórios na década de 1990. Gente, em 1990, na década de 1990, a gente começou a ter um grande fluxo migratório das pessoas migrando aí do Nordeste para o Centro-Oeste, também para a questão da região Norte, tá? Principalmente em busca de emprego nos grandes latifúndios. Então, a expansão dessa fronteira agrícola, a expansão do agronegócio, a expansão aí da agricultura e da pecuária nessas duas regiões fez com que muitos migrantes, fossem para essas duas regiões aí que antes eram pouquíssimo habitadas, tá? Aí, ó, na primeira metade do século XX, nasceu o projeto Marcha para o Oeste, iniciativa do governo do Brasil para povoar e ocupar o Centro-Oeste. A área é considerada até então um grande vazio demográfico. Quando a gente fala vazio demográfico, a gente está falando de pouquíssimas pessoas por quilômetro quadrado, tá? Em relação ao tamanho da área. Aí, ó, depois viria a construção de Brasília, que deu um grande impulso à atração populacional de nordestinos para o Centro-Oeste. Foi aquilo que eu falei na aula de ontem. A gente teve muitos migrantes nordestinos que foram aí para Brasília, né? E lá eles se tornavam o que eles chamavam de candangos, né? Que eram os trabalhadores aí na construção de Brasília. Lembrando que Brasília foi inaugurada em 1960, tá? Aí, atualmente, as regiões Norte e Centro-Oeste são as que registram maior crescimento populacional. Desde a década de 1980, o principal movimento migratório interno está relacionado a agricultores e pecuaristas do Sul e Sudeste. Gente, Sul e Sudeste a gente tem uma pecuária muito forte, tá bom? São duas regiões aí que, no caso, trabalham com a pecuária desde o século XVI. A gente viu, né, nos ciclos econômicos, que a gente tinha uma pecuária muito forte lá na região sul, no século XVI até o século XVIII. Aí, ó, que vendem suas propriedades rurais e compram grandes extensões de terra, aproveitando o preço baixo dos imóveis rurais na região centro-oeste. Nas áreas de cerrado, utilizadas no cultivo de soja. Gente, nas áreas de cerrado, né, inclusive o cerrado é um dos biomas mais devastados aqui do Brasil, né? E o que é que eles fazem para plantar a soja? Eles fazem a correção do solo com calcário, tá? Então, eles reparam o solo e usam aí para a plantação. Então, essa grande extensão da fronteira agrícola está fazendo com que a gente tenha diversas espécies, animais e vegetais, né, sendo destruídas. Tem diversos animais aí que entraram em extinção devido a essa grande expansão da fronteira agrícola. Lembrando que o país, né, o Brasil é um país agrícola, tá? Um país que vive aí no caso da agricultura também, ok? Aí, ó. E no norte, principalmente nos estados de Tocantins, Pará e Rondônia, onde são desenvolvidos projetos de criação de gado. Essa nova migração interna é considerada a última fronteira agrícola do país. Última fronteira agrícola por quê? Porque a gente já tinha usado, no caso, a agricultura na região nordeste, na região sul, na região sudeste. Então, faltava centro-oeste e norte se desenvolver rapidamente. Aí, então, no século XX, a gente teve essa acelerada expansão aí das fronteiras agrícolas de lá. A imigração de retorno. Gente, o que é a migração de retorno? Vamos entender. No censo de 2010, o IBGE também observou um fluxo bastante considerável de imigração de retorno. Esse tipo de imigração é definido pelo regresso de imigrantes à terra de origem. Preste atenção. Década de 50 e 60, como eu falei para vocês, os nordestinos eles estavam migrando lá para o sul e para o sudeste, né, em busca de emprego. Aí, quando a gente começou a ter a industrialização aqui no Nordeste, o Nordeste começou a melhorar em questão econômica, né, de industrialização, comércio, turismo e tudo mais, muita gente começou a voltar para a sua terra de origem. Então, isso aí a gente chama de migração de retorno. A pessoa sai da sua terra, vai morar em outra região, em outro estado, outra cidade, e depois, né, tem esse acelerado fluxo aí de volta para a sua terra, porque as condições, né, melhoraram, tá? Aí o fluxo mais importante se deu da região sudeste para o nordeste. Isso porque durante as décadas de 50 até 70 havia uma migração massiva, ou seja, muita gente de uma vez.
do Nordeste, nordestinos para o Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, essa migração de retorno vem perdendo força, mas ainda está bem intensa. A migração de retorno ela foi muito forte, gente. Finalzinho da década de 90, início da década de 2000, tá? Agora ela está perdendo um pouquinho a força, mas isso não significa que ainda não acontece, tá certo? Refugiados, gente, esse texto aqui, ó, da página 35, a gente vai discutir ele no WhatsApp, ok? Então, bons estudos e até daqui a pouco.